Olá para você que está me vendo pelo YouTube ou me escutando pelo Spotify. Eu sou a Bia, bem-vindo ao meu mundo. Por mais que às vezes eu queira muito que ele pare para eu descer, como ele realmente acredito eu que não vai parar, o que sobra pra gente é tagarelar sobre ele, sobre o que acontece no mundo. E eu tô muito feliz que você tá aqui me vendo pelo YouTube ou me escutando pelo Spotify, porque esse projeto é um projeto meu o qual eu tenho há muito tempo. E o que me faltava era coragem. E eu tomei coragem para fazer esse projeto. Então eu espero que de alguma forma eu também te ajude a criar coragem para fazer o que você também tem se prometido fazer há tanto tempo. Não deixa as coisas só para ano que vem, não. Hoje eu queria falar sobre uma coisa do meu cotidiano e que eu trouxe algumas reflexões. Eu sou uma pessoa muito fã de Grace and Frankie. Se você não sabe o que é Grace and Frankie, é uma série da Netflix em que as personagens principais são duas senhoras, a Grace e a Frankie, de 70 anos. Elas começam a série com 70 anos. E eu acho muito bonito e foi muito lindo a forma como a série me tocou pela visão que a série traz da terceira idade, dessa fase da vida. E me fez refletir muito sobre muita coisa. Eu sempre tive boas referências sobre a terceira idade. Tive avós ativas, tias avós ativas e pessoas que sempre colocaram a idade como uma coisa não determinante. Isso sempre foi uma referência para mim, mas mesmo assim não me impediu de cair na cilada e ser engolida pela geração do alta produtividade e de ser uma pessoa que faz parte desse sistema que corre contra o tempo. Então essa série me tocou muito justamente porque, mesmo tendo 50 anos a menos que a Grace do que a Frank, essa série ela trouxe para minha reflexão de como que a gente, quando a gente entra nesse sistema, né, de alta produtividade e quando a gente acaba se tornando escravo desse sistema que a gente está sempre correndo atrás do tempo, tudo é para ontem, sabe? Tudo tem que ser para agora, não existe um depois, não existe uma segunda chance. A oportunidade é essa, se você perder, não tem de novo. E eu sempre fui a pessoa que tem que ser agora, eu tenho que passar nessa prova agora, eu tenho que realizar isso agora, tem que ser agora. Eu gosto de pensar mesmo que a gente tem que lidar com as oportunidades da vida o quanto antes, porque a gente realmente não sabe até onde isso aqui vai. Mas eu também penso o quão endoecedor é a gente não pensar no amanhã, sabe? Porque eu vejo que tudo bem, a gente tem tantas instabilidades, incertezas sobre o mundo, sobre questões globais, ambientais, mas eu vejo que todas as outras gerações também tiveram muitas incertezas. Mas eles lidavam com isso de uma forma diferente, acredito eu, muito por conta que eles não tinham o que a gente tem, que é o acesso a tudo e principalmente acesso à dor e ao medo do outro. Eu tava vendo um vídeo do Matheus Soré falando sobre a virtualização do eu e ele coloca como que na era, né, do surgimento da tecnologia, do virtual, dos celulares, como que os Estados Unidos foi extremamente influente na ideia de transmitir o medo que eles sentiam para o mundo. E o mundo tomou esse medo para si, sendo que isso era próprio só de uma superpotência. E eu acho que saindo desse campo geográfico, a gente hoje vive exatamente isso, sabe? As outras gerações sempre lidaram com incertezas e com medos, mas eram os medos e incertezas delas, dentro da própria realidade. E hoje não, hoje a gente lida com medo, com incerteza de todo mundo, sabe? A gente abre o Instagram hoje e a gente lida inconscientemente, nos gera um medo, uma dor por ver uma realidade que é do outro lado do mundo. E não que a gente não deva ter empatia com isso, sabe? Mas a forma como isso também nos afeta, porque o nosso cérebro não consegue diferenciar o que é real e o que é do outro, sabe? O nosso cérebro não consegue entender que quando a gente vê uma cena de catástrofe acontecendo do outro lado do mundo e sente medo por aquilo, sente dor,
Nosso cérebro não consegue entender o que tá acontecendo do outro lado do mundo e não com a gente. E a forma como nós somos afetados com isso e a forma como isso afeta muito a nossa geração, justamente nessa ideia de olhar para um futuro e para uma terceira idade, sabe? A série traz muito a Grace e a Frank sendo muito ativas, sabe? Pessoas que estão ali mesmo com 70 anos, e depois elas vão envelhecendo ao longo da série, mesmo com 80 anos, ali sempre se questionando, querendo refletir, buscando novas ideias e sempre com dúvidas, sabe? Assim, vendo que ainda existe incerteza para elas e no final da série também é a incerteza da morte, né, ali muito por conta da idade, mas mesmo com a idade que elas têm, elas continuam com tantos medos, com tantas ânsias, com tantos sonhos e com tantas incertezas. E a gente sabe que isso acontece, sabe? A gente sabe que aos 30 anos a gente não vai ter as respostas para tudo. Mas a gente sempre cai na ilusão que sim, que quanto mais rápido a gente correr contra o tempo, quanto mais rápido a gente chegar a algum lugar, a um patamar, parece que todas as nossas respostas vão ser respondidas, sabe? Isso me faz muito lembrar de um papo que eu tive com um amigo, uns 10 anos mais velho que eu, e eu questionando ele sobre a profissão que ele exercia, que para mim era muito fora do campo tradicional que eu pensava de vida, ele ter ali os seus 30 e tantos anos e tá exercendo aquilo, uma profissão nada convencional de criação de conteúdo. E eu me lembro de eu questionar ele e dizer: olha, você não tem medo de quando você envelhecer você se arrepender de ter feito essa escolha, né, de estar exercendo isso ao invés de uma coisa racional, construir uma família, casar? Ele falou: Bia, eu tenho 30 anos. Se daqui 10 anos eu resolver fazer uma coisa diferente, eu posso. Se daqui 20 anos eu quiser fazer uma coisa diferente, eu ainda posso. E eu ainda vou ter muitas escolhas. Em aquilo, eu me lembro que eu devia ter uns 16 anos quando ele me disse aquilo. E aquilo foi tão... assim, me pegou tanto, sabe? Porque mesmo com os meus 16 anos, eu me lembro que eu sempre fui muito a pessoa que corria contra o tempo. Que achava que se eu não passasse no vestibular naquele ano, eu nunca mais daria tempo. Que se eu não ficasse naquele trabalho, nunca mais eu teria uma oportunidade daquela. Que se eu não ganhasse aquilo naquele momento, nunca mais eu ganharia de novo. E quando ele me falou aquilo, eu parei para pensar que existe vida depois. A gente chega, a gente conquista e aí? A vida continua, a vida não vai acabar e as suas respostas não vão ser todas respondidas quando você chegar a um patamar da vida, seja de conquista material ou de idade. Em Grace and Frank reflete muito isso, sabe? A busca, ela é finita enquanto dura a vida, como diz Vinícius de Moraes, né? E é justamente essa ideia de que não é a nossa... Eu vejo muito da nossa juventude essa ideia de que tem que ser tudo pra ontem, sabe? Tem que ser tudo pra agora. E se a gente não correr 20 km agora, ler 10 livros e fazer 1 milhão antes dos 20, nunca mais vai dar tempo. E como que principalmente essa série me ajuda a entender que existe vida depois, sabe? Existe muito tempo de vida. E essas incertezas, essas dores, essas ânsias, esses desejos vão continuar com a gente até o dia que não tiver mais vida. Então não adianta a gente correr contra o tempo para querer matar todos os nossos leões e conquistar tudo que a gente pensa que tem que ser pra ontem. Porque você pode tentar matar todos os seus leões, eles não vão morrer, ou então vão surgir novos, porque ainda existe muito tempo de vida. E as suas respostas não vão ser sempre todas respondidas. Sempre vai ficar alguma coisa e sempre vão ter desejos novos e ânsias novas. E a forma como isso pode ser tranquilizante, principalmente quando você olha duas senhoras ali, de uma forma muito lúdica na série, muito natural, mas como isso também é uma realidade, sabe? Eu tive uma Grace e uma Frank na minha vida, mas eu não conseguia enxergar isso, sabe? Eu sempre tive rodeada de pessoas mais velhas
que ainda lidavam com a vida como se fossem adolescentes. Mas eu não tinha percebido ainda, sabe? Que é uma libertação para essas pessoas quando elas entendem que a vida, ela sempre vai estar acontecendo independentemente da sua idade. As dúvidas sempre vão estar ali independente da sua idade. E principalmente a ideia de que a vida não acaba quando você tem 20, 30 ou 40 anos, sabe? E eu vejo a quantidade de pessoas hoje que mudam a vida aos 40, mudam de profissão aos 50, encontram um novo amor aos 70. E o porquê que a nossa geração não consegue entender isso, sabe? O mundo sempre foi cercado de incerteza. Hoje a gente tem aquecimento global. Século passado tiveram 2 guerras e a Guerra Fria. Como vocês acham que era a cabeça dos nossos avós, dos nossos bisavós? Eles deveriam ter 1 milhão de incertezas. Mas eles não tinham essa cultura de alta produtividade. Eles não tinham os coaches do Instagram. E que sorte é deles. Porque quando a gente vive com a tranquilidade de que existe vida após o amanhã, não que a gente tenha que deixar os nossos sonhos para depois, mas eu acho que isso pode ser uma calma e uma tranquilidade para o nosso peito, quando a gente se encontrar naqueles momentos de se não for agora, nunca mais vai ser. Calma, vai ser. Pode ser e pode ser quando você quiser, quando você estiver pronto, quando você tiver coragem. Eu achei que eu faria esse projeto há 3 anos atrás e estou fazendo agora. E tudo bem, eu poderia ter feito antes, mas tudo bem, ainda bem que eu tive tempo para fazer. Não foi o fim do mundo quando eu não consegui fazer antes. E eu não espero que você entenda isso como uma ideia de que atrase seus sonhos, não. Mas não seja tão duro com você, sabe? A série retrata 2 senhoras que namoram aos 70, abrem uma empresa e vivem aventuras. E eu acho que isso não é só tão lúdico, isso não morre numa série americana, isso não é um conto americano, porque eu vivi com pessoas assim, eu sei que é possível. E pelo menos pra mim, que tive 2 burnouts antes dos 20, que sou o puro exemplo, fui, né, porque eu acho que é um processo de desconstrução, e a terapia tem me ajudado bastante a entender essa autocobrança. Mas se você, assim como eu, tem essa autocobrança de pensar que não existe um amanhã, que não existe uma segunda chance, calma, ainda existe muito da vida pra viver. Se você tem menos de 30 anos, principalmente não se cobre tanto, sabe? Se você tiver mais de 30 também não se cobre tanto. Mas eu acho que principalmente após os 30 a gente já deve ter isso um pouco mais claro na cabeça, depois de tantas burradas, poderemos assim dizer, não sei. Mas eu espero que você não se cobre tanto. E que você viva o hoje, mas com o coração tranquilo que vai ter um amanhã. E que você consiga fazer o seu melhor um amanhã, mas que você também não se mate, sabe? Vivendo hoje em busca de ter algo para amanhã e se remoendo pelo ontem. Eu não sei se fez sentido, eu espero que sim, que você tenha entendido, mas eu espero que você não sofra hoje por uma angústia de algo do amanhã e pela dor de ter perdido algo do ontem. Entendeu? Espero que a gente se encontre numa próxima vez.